Eh, Olá a todos, eu sou o professor Leonardo Castro Novo, sou doutorando do curso de doutorado do programa de pós-graduação, História da UFPA, e professor da SEDUC de História e de Estudos Amazônicos. Bem, eu tenho uma trajetória na Universidade Federal do Pará, no curso de História, onde eu fiz desde a minha graduação, que eu iniciei no ano de 2001, até 2005. Também realizei 2 cursos de especialização na UFPA e, recentemente, fiz e concluí o mestrado em História. Foi a partir de um curso de especialização em Relações Étnico-Raciais para o Ensino Fundamental que eu realizei minhas pesquisas na área de ensino de História, que eu vou tratar nesse mini curso agora. Dei continuidade no mestrado, né, do PPIs, onde eu tratei sobre a representação dos povos indígenas no ensino de História do Brasil. E agora no doutorado, né, que eu iniciei no ano de 2020, eu continuo pesquisando também ensino de História, cujo título da minha futura tese é Ilustres da Mnemosine Paraense, onde eu procuro compreender como foi conformada a memória histórica do Pará a partir da ação de intelectuais que foram professores e autores de livros didáticos e professores da educação básica paraense. Então, eu iniciei minha graduação no início do novo milênio e tenho essa trajetória no curso de História na UFPA, até agora no doutorado. Ah, no programa de pós-graduação de História da UFPA, nós temos algumas pesquisas, né, de alguns professores, historiadores, que vêm se dedicando à pesquisa no ensino de História. Recentemente, no ano passado, no ano 2020, nós tivemos as defesas de dissertações de mestrado, assim como de tese de doutorado, nessa área de pesquisa do ensino de História, né? Eu defendi a minha dissertação de mestrado no início do ano passado, né, onde eu pesquiso ali a representação dos povos indígenas no ensino de História do Brasil. Houve também a defesa da dissertação de mestrado da historiadora Thaisa Bichara, também pensa ali a representação dos povos indígenas nos livros didáticos num tempo mais presente, mais atual. Também tivemos no ano de 2020 a dissertação de mestrado da Andressa Gonçalves, onde ela pensa as narrativas didáticas sobre as entradas e bandeiras, né, nos livros didáticos de história consumidos aqui na região norte. Essas 3 dissertações foram orientadas pelo professor Mauro César Coelho. Tivemos também, no nosso programa de pós-graduação em História da UFPA, algumas teses defendidas no ano passado, né. Houve a tese de doutorado do professor Geraldo Magela, onde ele pesquisa aí a produção de livros didáticos regionais, e tivemos também a defesa da tese da Vanessa Cardoso, que pensa também os livros de história pátria publicados aqui no Pará, né, entre o final do século XIX e início do século XX. Então, o PPIs, ele tem presente essas pesquisas em ensino de história, né, alguns pesquisadores, muitos de nós que fizemos o mestrado, como eu, a Thaisa, nós continuamos agora no doutorado também, pesquisando ensino de história. A Andressa Gonçalves, ela também está fazendo doutorado, só que num outro programa, mas as pesquisas continuam. Então, o PPIs tem essa área, essa abertura para essa área de pesquisa, que é pesquisar a história ensinada aqui na região amazônica, no Brasil, no seu programa. Vou falar agora um pouco sobre a pesquisa em ensino de história. Segundo o historiador Antônio Vinhal, os estudos sobre ensino escolar, eles se iniciam a partir da metade do século XX, né? A partir do desenvolvimento da história cultural. No Brasil,
passou a ser muito presente as pesquisas em ensino de história a partir das décadas de 1980, 1990, após ali o processo de redemocratização do Brasil. E aí no Brasil, a produção acadêmica assim, acerca do ensino de história, o ensino escolar de história, nós temos pesquisas em pós-graduação, tanto na área de educação, né, nos cursos de pós-graduação de mestrado e doutorado em educação, assim como também temos as pesquisas em ensino de história nos cursos de pós-graduação em história. Então, os cursos de pós-graduação, né, tanto de educação como de história, nós temos a presença de pesquisadores, de trabalhos sendo publicados e defendidos sobre ensino de história. Em relação a essa área de pesquisa, ensino de história, nós podemos identificar diversas abordagens. Há pesquisas, trabalhos dedicados a pensar a história ensinada no Brasil, a trajetória da disciplina de história no país, o currículo de história, a metodologia de ensino. Há também trabalhos específicos sobre livros didáticos de história. Há pesquisadores que se dedicam a analisar narrativas ou temáticas diversas presentes no ensino de história, seja nos programas curriculares, assim como nos livros didáticos. Há também trabalhos voltados para análises de história local ou regional presente no ensino de história no nosso país, assim como também há pesquisadores que se dedicaram em pensar, discutir a figura dos professores autores de livros didáticos de história. Então, há diversas abordagens nessa área de pesquisa, de ensino de história no nosso país e que nós encontramos também aqui na região amazônica, né? Temos pesquisadores que também se preocupam com diversas abordagens quando se pensa pesquisar ensino de história. Os trabalhos sobre a história ensinada, né, nós temos uma longa trajetória no Brasil, com a publicação de trabalhos que se preocupam ali com a trajetória do ensino de história no país, com a metodologia do ensino, com o currículo. E a partir da década de 90, nós tivemos tanto artigos como a publicação de livros dedicados às pesquisas e análises sobre ensino de história no Brasil. Podemos destacar, por exemplo, um artigo da Elza Nadai, de 1993, onde ela procura pensar ali a trajetória e a perspectiva do ensino de história no Brasil. Temos também a publicação de alguns livros que são coletâneas, onde nós encontramos trabalhos de diversos intelectuais, como uma das obras muito conhecidas, o livro O Ensino de História e a Criação do Fato, né, organizado pelo Jaime Pinsky. Nós temos também uma outra obra, que também é uma coletânea de trabalhos diversos, que é da Sônia Nikitiuk, né, Repensando o Ensino de História. Uma autora que ficou também, né, uma pesquisadora intelectual, que ficou muito conhecida nas pesquisas sobre ensino de história no nosso país, certamente é a Cici Bittencourt. E uma das suas obras principais é quando ela organiza o saber histórico na sala de aula, que é uma obra muito conhecida, que também traz o trabalho de diversos intelectuais que vão pensar essa história ensinada na sala de aula aqui no nosso país. Cici Bittencourt também publica uma outra obra pensando ali na questão dos fundamentos e das metodologias do ensino de história do Brasil, em 2005. Uma outra intelectual também importante na área da pesquisa do ensino de história é a professora Margarida Dias de Oliveira, que tem muitos artigos publicados também na área. E temos, ao longo dessas últimas décadas, como falei anteriormente, diversos livros, organizações com coletâneas de obras que se dedicam, de pesquisadores que se dedicam à pesquisa do ensino de história no nosso país. Outros trabalhos se dedicam especificamente também às análises dos livros didáticos de história no país, né, pensando os processos produtivos dos livros didáticos, a questão mercadológica, os conteúdos contidos nos livros didáticos, as suas intenções e usos.
Nesse sentido, nós temos, desde a década de 80, alguns trabalhos voltados para análise dos livros didáticos de história, como, por exemplo, a tese de doutorado da Maria Franco, intitulada O Livro Didático de História no Brasil, a versão fabricada, que é uma obra conhecida, já da década de 80. Né? Temos a dissertação de mestrado também do Nicholas Davis, que também pensou, problematizou em pesquisas o livro didático de história. A tese de doutorado da Cici Bittencourt também é voltado para análise do livro de história, livro didático de história no Brasil, né, que foi publicado posteriormente com o título Livro Didático e Saber Escolar. E a Cici Bittencourt também tem um artigo numa daquelas coletâneas, Saber Histórico na Sala de Aula, intitulado Livros Didáticos entre Textos e Contextos. É uma grande referência aí na área de análise sobre livros didáticos de história no nosso país. Há também outros pesquisadores que pesquisaram, né, livros de história, como o Décio Gatti também publicou uma tese, defendeu uma tese de doutorado sobre livro didático e ensino de história no Brasil. Há também a dissertação de mestrado do Marco Antônio Silva, né, que também pensou ali a formação leitora sobre o livro didático de história no nosso país. E o Marco Antônio Silva ficou muito conhecido por um artigo que ele publicou chamado A Fetichização do Livro Didático no Brasil, né, que é uma referência para quem pesquisa, né, livros didáticos no ensino de história. E temos diversas outras também publicações nesse sentido, com coletâneas, com trabalhos de autores que se dedicam às análises dos livros didáticos. Há também os estudos sobre temas e narrativas no ensino escolar de história no nosso país, né? Onde alguns pesquisadores pensam determinados temas, grupos ou personagens e como eles foram tratados ou representados, né, na história ensinada no Brasil, no nosso país. Conseguimos identificar alguns temas que são geralmente analisados, pesquisados nos cursos de pós-graduação de História ou Educação, em artigos também, em apresentação de trabalhos também, em eventos acadêmicos. Há trabalhos publicados sobre a representação ou análise sobre a presença da história da mulher no ensino de história, nos livros didáticos, sobre a Guerra do Paraguai também, sobre as entradas e bandeiras, né, sobre os bandeirantes. Também há pesquisadores que se dedicam a analisar a história africana e afro-brasileira e as relações étnico-raciais no ensino de história, e também sobre a história indígena ensinada na escola no nosso país, né? Sobre a história da mulher, há 2 dissertações de mestrados dedicadas a essa pesquisa, né, na área de educação, uma da Tabata Lopes e outra da Gisele Lopes. Então, há essas publicações, essas produções acadêmicas sobre análise da presença da história da mulher, das mulheres no ensino de história do Brasil. A Guerra do Paraguai foi um tema de pesquisa do historiador André Matos Salles, né, que se dedicou ali tanto na dissertação de mestrado como na tese de doutorado dele sobre esse tema. Entradas e bandeiras foi um tema analisado pela professora Andressa Gonçalves, que fez o curso de mestrado no PPIs, né, da UFPA, no nosso programa de pós-graduação. A história africana e afro-brasileira e as relações étnico-raciais também tem sido um tema muito trabalhado nas pesquisas em ensino escolar de história no nosso país, né? Devemos lembrar, por exemplo, o artigo da Bretonilha, Gonçalves e Silva, Aprender a Ensinar e Relações Étnico-Raciais no Brasil. Há também publicações da Hebe Matos, assim como da Nilma Lino Gomes. E foi muito importante para as pesquisas também cresceram bastante nessa área de se pensar o tema da história africana e afro-brasileira no ensino escolar de história, a partir da publicação da Lei 10.639, em 2003, né, que alterou a LDB, tornando obrigatório o ensino da história afro-brasileira na educação básica brasileira. Né? Então, a partir daí, nós temos muitos trabalhos, muitos artigos
e pesquisas voltadas para se pensar como a história africana e afro-brasileira foi tratada na educação básica, no ensino de história no Brasil. Devemos lembrar, por exemplo, os trabalhos, os artigos da professora Vilma de Nazaré Coelho e do professor Mauro César Coelho também, né? Os professores também, a Gláucia Fracaro, Mairo Valério e o Renilson Ribeiro, também publicaram recentemente um livro dedicado a análises sobre a presença do negro nos livros didáticos de história do Brasil. Em relação à presença da história indígena na educação brasileira, incluindo aí no ensino escolar de história, também temos trabalhos, pelo menos aí desde a década de 80. Devemos lembrar a obra Questão Indígena na Sala de Aula, da Araci Lopes de Silva, também o trabalho do Luiz Donizete Gruppioni, né, onde ele escreve um trabalho sobre livros didáticos e fontes, né, de informações sobre as sociedades indígenas no Brasil, naquela obra, uma obra que é muito conhecida, Temática Indígena na Escola, já na década de 90. Temos os artigos do professor Mauro César Coelho também, né, professor da UFPA, dedicados também a pensar a representação do índio em livros didáticos de história, temática indígena, no ensino escolar. E aí temos também a minha dissertação de mestrado, né, defendida no PPIs, assim como da professora Thaisa Bichara. Temos também uma dissertação de mestrado do professor Marcos Bararuá, que pesquisou também ali a Lei 11.645, né, publicada em 2008, no Prof. História, né, no curso de mestrado profissional. E também há uma dissertação de mestrado do professor Radanesh Vale, né, que pensa também a temática indígena à luz das práticas pedagógicas, né, diante aí da lei número 11.645, que tornou também obrigatória na educação básica a inclusão da história indígena no nosso país. Então, são diversos temas que são abordados nas pesquisas de ensino de história, né, nos cursos de pós-graduação, principalmente, como no nosso curso do PPIs. Há pesquisas também voltadas para análises da presença da história local ou regional no ensino de história no Brasil, né, publicados, há dissertações de mestrado, teses de doutorado, também artigos publicados, como a história de uma determinada localidade ou de uma determinada região foi presente, né, no ensino de história no Brasil, nos livros didáticos, nos programas curriculares. Temos, por exemplo, a dissertação de mestrado do Jackson de Bona, né, que pensa ali como a história do Mato Grosso está presente nos livros didáticos de história, né, presentes ali no PNLD de 2011. A tese de doutorado do professor Geraldo Magela, que eu já citei anteriormente também, que pensa os livros didáticos regionais aqui no Pará, e também a tese de doutorado defendida no PPIs da UFPA, da professora Vanessa Cardoso. Também pensa os livros de história publicados no Pará no final do século XIX, início do século XX. Alguns professores também, pesquisadores, se dedicaram a estudar, analisar os autores de livros didáticos no Brasil, né? As suas atuações sociais, intelectuais, a produção didática, a narrativa histórica presente nas suas obras, também foi um tema, é uma área ali de pesquisa que se dedica ao ensino de história. Há também entre artigos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicados nesse sentido, pensar, analisar os autores de livros didáticos de história do Brasil, ao longo, desde o século XIX, passando pelo século XX. Na década de 90, há uma dissertação de mestrado da Selma Matos, né, dedicada à análise do Manual de História do Joaquim Manuel de Macedo, um autor de livro didático do século XIX no nosso país. Há a dissertação de mestrado também da Patrícia Hansen, que pensa ali a obra do João Ribeiro, um grande autor de livros
didático de história do início do século XX. Tem a tese de doutorado do professor Arnaldo Pinto Júnior, né, sobre a produção didática do Joaquim Silva, que é um autor de livro didático muito conhecido da década de 30, 40, na época ali do governo Vargas. Há também uma dissertação do professor Diogo Brauna sobre as obras didáticas do Borges Hermida, que também foi um autor de livros didáticos que publicou obras durante muitas décadas, a partir da década de 30, 40 e 50. E também há um artigo muito interessante da professora Arlete Gasparello sobre a produção didática no país, os autores, professores autores e os seus livros. Então, isso também é um outro âmbito ali de análise, de pesquisa em pós-graduação, em apresentação de trabalhos e eventos, que é pensar os autores de livros didáticos de história no nosso país. Vou tratar também aqui sobre a pesquisa, né, e ensino escolar de história, né? Como a gente pensa essa pesquisa, quando a gente estuda, analisa essa pesquisa, o que a gente consegue identificar, né, perceber nessa área de pesquisa. No primeiro momento, eu gostaria de falar sobre o aporte teórico-metodológico na pesquisa em ensino de história, né, com quem nós dialogamos, os intelectuais, conceitos que nós costumamos trabalhar, e também pensar em alguns possíveis documentos históricos e a presença desses documentos e arquivos, ou a sua disponibilidade, né, para se pesquisar ensino de história no Brasil e na Amazônia, principalmente aqui na Amazônia, né, estado do Pará também, enfim. Em relação ao aporte teórico-metodológico na pesquisa em ensino de história, são muito importantes os diálogos com alguns intelectuais, né, com as suas reflexões, quando pensamos principalmente a disciplina escolar de história, aqui no nosso caso, um intelectual que é a principal referência certamente é o André Chervel, né, que pensa ali, que escreveu um artigo sobre a história das disciplinas escolares. Uma das ideias centrais do André Chervel é que toda a disciplina escolar estabelecida ou criada numa determinada época, em uma sociedade, ela possui objetivos e finalidades, né? E esses objetivos e finalidades dessas disciplinas escolares é que condicionam, que estabelecem os conteúdos de uma determinada disciplina escolar, conteúdos presentes nos programas curriculares ou então presentes nos próprios livros didáticos de história. Então, André Chervel é um autor, um intelectual fundamental quando nos dedicamos a pesquisar ensino de história, essa disciplina, né, escolar presente na educação básica brasileira, presente na educação básica aqui na região amazônica. Há intelectuais que são dedicados a refletir sobre o currículo escolar, né, que fazem análises ou refletem de forma crítica o currículo escolar, o currículo presente nas escolas. E podemos pensar isso em relação à presença do currículo escolar de história, aqui na região amazônica, por exemplo, né? O Michael Apple, que é um intelectual norte-americano, ele é um crítico, né, da organização, do currículo escolar, né? Ele pensa o currículo presente na escola, presente nas diversas disciplinas escolares, currículo com conhecimento considerado legítimo, enquanto fruto de seleções que são baseadas em relações de poder. O Michael Apple ele é muito influenciado pelas reflexões também de um outro intelectual, de outros intelectuais, como Raymond Williams, por exemplo, que tem um conceito de tradições seletivas, né? Que a educação ela costuma manter tradições que são seleções de intelectuais que estabelecem o conhecimento, né, que é ministrado na escola, nas diversas disciplinas. Então, Michael Apple dialoga muito com o Raymond Williams e outros intelectuais, como Antônio Gramsci também. Então, ele tem essa visão bem crítica em relação ao conhecimento escolar. E isso nos ajuda a pensar o que é ensinado
no ensino de história, né, na história escolar, tanto o que é presente nos programas curriculares, como nos livros didáticos, assim como o que é praticado na sala de aula. Um outro intelectual também, que é um crítico do currículo escolar, é o Ivar Goodson, né, que pensa também o conhecimento que é transmitido na escola enquanto fruto de seleções e escolhas, né, fruto de interesses também de grupos da sociedade. Né. Para ele, quanto mais forte, mais poderoso é um grupo numa determinada sociedade, consegue impor aquilo que é ensinado nas escolas, o conhecimento que é repassado nas escolas. Um conceito muito importante que é tratado, que geralmente é utilizado nas pesquisas sobre ensino de história, como, por exemplo, as pesquisas aqui na região amazônica, é o conceito de representação do Roger Chartier. Né? Quando analisamos, geralmente, personagens históricos, ou algum tema, ou alguma região, um povo determinado, é comum se utilizar esse conceito de representação, sobretudo do Roger Chartier. Então, dialogar, né, com esse conceito, ele é importante, ele é muito comum nas pesquisas sobre ensino de história. Também aqui no campo da teoria, da metodologia, principalmente quando se pensa a análise dos textos, dos livros didáticos, ou então dos textos presentes nos próprios programas curriculares, se costuma dialogar, né, nas pesquisas de ensino de história com o Mikhail Bakhtin, né, o seu conceito ali de discurso ou enunciado, né, para ele toda palavra, seja escrita ou dita, está sempre carregada de um conteúdo, de um sentido ideológico, que tem a intenção de ser direcionada a alguém, transmitida, que há sempre círculos sociais, de autoridades, de intelectuais que estabelecem um discurso em qualquer área, seja ela na área literária, científica. Então, o Bakhtin é um intelectual muito importante quando analisamos, principalmente ali os textos das obras didáticas, dos programas curriculares. Ele nos ajuda a refletir sobre a narrativa presente, né, no ensino escolar de história. Há também quem utilize para análise textual dos livros didáticos ou dos programas curriculares a, a metodologia de análise de conteúdo do Lawrence Bardan. Também é uma outra possibilidade. Né? Então, esses dois intelectuais, o Bakhtin e Lawrence Bardan, são importantes quando se pensa ali a análise, a metodologia nas pesquisas e ensino de história no Brasil, na região amazônica. Geralmente, quando a gente lê algum trabalho, identificamos o diálogo com esses intelectuais. Agora eu vou falar sobre a presença de documentos históricos, né, nessa pesquisa e ensino de história no Brasil, assim como aqui na região amazônica. Como já pensado pelo Mark Bloch, né, nós temos ali uma infinidade de possibilidades de testemunhos, de documentos históricos. Isso também é presente na pesquisa e ensino de história. Né? Posso destacar, por exemplo, enquanto documentos históricos que utilizamos nas pesquisas e ensino de história, por exemplo, na região amazônica, os relatórios e as falas governamentais, né, a grade curricular, os programas curriculares, a legislação educacional, jornais também, possível se pesquisar ensino, educação, ensino de história, através de jornais, e também, principalmente ali, os livros didáticos. Os relatórios, discursos ou falas governamentais, principalmente numa seção específica aí, que é da instrução pública, né? Esses relatórios, falas governamentais que foram publicados ali no século XIX até o início do século XX, eles nos permitem ter acesso a algumas informações na pesquisa e ensino de história. Por exemplo, o que se pensava sobre educação em uma determinada época, né? Sobre a grade curricular local ou regional, era comum nessa sessão de instrução pública vir a presença da grade curricular, que disciplinas eram presentes, disciplinas escolares eram presentes em uma determinada época, né, na nossa região, por exemplo. A
a presença das disciplinas escolares, como a presença da disciplina escolar de história, né? O nome de professores também, né? Da educação básica, que atuaram na educação básica. Então, as falas governamentais, os relatórios, o discurso, inclusive, é uma documentação que eu muito utilizo nas minhas pesquisas em história para tentar compreender, aqui no Pará, por exemplo, a presença da disciplina escolar de história, a presença e o nome de professores, né? É possível encontrarmos essa documentação em arquivos públicos, como, por exemplo, aqui no Arquivo Público do Pará, e também em alguns sites online, a gente acaba encontrando também em PDF esses relatórios ou falas governamentais, que são documentos importantes, principalmente para quem pensa pesquisar em disciplinas escolares, não somente de história, né? É possível se pesquisar qualquer disciplina escolar a partir dessa documentação, seja matemática, a geografia, a química, para além da disciplina de história. A grade curricular é uma outra documentação também que eu considero importante, né? A grade curricular é o documento ali que mostra a organização escolar de uma determinada época, a, as disciplinas escolares presentes também numa determinada época, e ela pode nos informar, nos trazer algumas informações, como a educação estava organizada numa sociedade, numa região, num estado, por exemplo, aqui na região amazônica, num determinado período, né? A presença das disciplinas escolares também, ela nos traz essa informação, nome de professores, às vezes até mesmo o número de alunos e de aulas de uma determinada disciplina. Então, é uma documentação muito importante, principalmente quem se dedica a pesquisar disciplinas escolares, ensino, né, escolar de uma determinada disciplina. As grades curriculares, elas são presentes, por exemplo, as do século XIX são muito presentes nos relatórios, né? Relatórios ou falas governamentais. No século XIX, costumava-se publicar em algum momento uma documentação onde você consegue identificar a presença da grade curricular, o currículo ali em relação à presença das disciplinas, nome de professores, número de aulas, até às vezes mesmo o número de alunos matriculados de uma determinada disciplina, né? Também as grades curriculares são possíveis a gente ter acesso, principalmente no período mais recente, nos conselhos estaduais de educação, né, ou nas secretarias de educação, tanto estadual como municipais, geralmente ali no setor de ensino ou em arquivos dessas secretarias. Então, no período mais mais antigo, século XIX, início do século XX, encontramos a grade curricular presente nos relatórios ou falas governamentais, e mais recentemente essas grades curriculares elas são presentes nas secretarias de educação, que muitas vezes publicam nos seus próprios sites a grade do currículo, a presença das disciplinas escolares de história, como por exemplo, aqui da região amazônica. Os programas curriculares no Brasil são publicados desde o século XIX. E os programas curriculares, eles trazem inúmeras informações para quem quer ingressar na pesquisa e ensino de história, né? Traz também informação sobre a organização curricular de uma determinada época, a presença de disciplinas escolares, também traz informações sobre o que se pensava sobre a importância de uma determinada disciplina escolar numa sociedade, num determinado período, e também, obviamente, os programas curriculares, eles trazem o conteúdo que são sugeridos pelo Estado a serem ensinados pelas diversas disciplinas escolares, como a disciplina de História. Então, os programas curriculares, eles trazem essas inúmeras informações, né? Nós conseguimos ter acesso aos programas curriculares em arquivos públicos, em arquivos de secretarias de educação, até mesmo em arquivos de centros culturais, como aqui no Pará, por exemplo, a Fundação Cultural do Pará, também, e também online alguns repositórios de universidades, né? Em sites também de conselhos estaduais de educação ou em sites de secretarias de educação, a gente tem acesso a programas curriculares mais recentes, principalmente. No site do Ministério da Educação também.
Temos programas curriculares, como falado anteriormente, publicados no Brasil, que determinariam ali o que seria ensinado na disciplina de história, né, ao longo de uma determinada época, o que se pensava sobre essa disciplina, desde o século XIX, passando ali pelo período da Era Vargas, né, temos a publicação desses programas curriculares, né. Mais recentemente, ali a partir da década de 90 também, um outro documento que é muito importante na pesquisa de ensino de história, tanto quando se pensa ensino no país como um todo, numa determinada região, como a região amazônica, temos a presença dos PCNs de história também, uma documentação também importante que pode ser analisada, né, nesse sentido de se pensar o que era ensinado, o que se pensava sobre a importância da disciplina escolar de história. E mais recentemente, nós temos também a publicação da BNCC, né? A BNCC do ensino fundamental, principalmente, que traz o currículo de história, né, dessa disciplina específica de história, não traz somente ali os chamados objetos do conhecimento, que seriam conteúdos, mas também as habilidades e competências, né, que são exigidas para a educação básica, né, que devem ser desenvolvidas pelos jovens, como também a BNCC do ensino médio, que aí já pensa a área das ciências humanas e sociais aplicadas. Então, temos essa documentação recente também presente no site do Ministério da Educação, por exemplo. E após a publicação da BNCC, né, nós tivemos alguns estados aqui da região amazônica, os estados da região amazônica também publicando o seu documento curricular, né, para o ensino fundamental, principalmente, né. Tivemos aqui no estado do Pará a publicação de um documento curricular, né, o que seria ali exigido a ser ensinado na disciplina de História. Aqui no Pará também na disciplina de Estudos Amazônicos, que é a nossa disciplina de estudos regionais, né, presente nessa documentação curricular baseada no que está ali previsto, as diretrizes ali da BNCC. Em outros estados também da região é possível a gente ter acesso a essa documentação nos sites das secretarias de educação ou dos conselhos de educação estaduais. Então, conseguimos ter acesso a esses referenciais, esses planos curriculares recentes baseados na BNCC e desenvolver pesquisas, análises, trabalhos com esta documentação. A legislação educacional, leis, decretos e regulamentos também são fontes também que podemos utilizar nas pesquisas e nas análises em ensino de história, né. Temos legislação educacional, leis, decretos, regulamentos publicados no Brasil desde o século XIX, né. A legislação educacional nos traz algumas informações, como a organização educacional de uma determinada época, a presença das disciplinas escolares, a perspectiva e os objetivos da educação num período, e também, às vezes, algumas das legislações trazia ali a inclusão de que conteúdos uma determinada disciplina deveria ministrar, pelo menos um conteúdo mínimo ali. A legislação educacional no Brasil, podemos encontrar, por exemplo, ter acesso no site da Câmara Legislativa, né, no site do Ministério da Educação também, e em sites dos Conselhos Estaduais de Educação, como, por exemplo, no site do Conselho Estadual de Educação aqui do Pará. Também conseguimos ter acesso a leis, decretos, regulamentos educacionais e conseguimos identificar ali questões relacionadas ao ensino de história, né, por exemplo, aqui da região amazônica. Como falado anteriormente, né, desde o período imperial, temos a presença de legislações, decretos, leis, decretos, regulamentos sendo publicados no Brasil. Essa documentação, podemos ali trabalhá-las tanto como uma fonte principal para abordar determinado tema ou a sua aplicabilidade, né, na escola, ou então como uma fonte secundária relacionada a outras fontes, como programas curriculares, ou relacionar as leis, os decretos, as diretrizes, os regulamentos educacionais com o que está contido nos livros didáticos de história. Temos, então, desde o período imperial, também passando pelo período republicano, a presença de
legislação educacional, né, que traz informações, muitas informações, não só sobre a grade curricular, o que era ensinado, o que se pensava sobre educação, mas também o que seria ali determinado a ser ensinado, desde o século XIX, início do período republicano também, passando pela Era Vargas. Era muito comum no período da Era Vargas a, a legislação, os decretos e as grades curriculares virem nos próprios livros didáticos publicados na década de 30, 40. Né? E aí, a partir da segunda metade do século XX, temos a publicação das diretrizes e bases da educação nacional brasileira, né? Começando ali pela década de 1960. Temos também as diretrizes da educação nacional do período do regime militar, publicado em 1971, e mais recentemente a LDB de 1996. E é uma documentação que costumamos utilizar ali ou como fonte principal, como já falado anteriormente, ou como uma fonte secundária para relacionar com outras documentações na pesquisa e ensino de história. Há também legislações específicas sobre o trabalho, o ensino de história africana, afro-brasileira e indígena no Brasil, né? Como sabemos, ali são legislações que foram publicadas, né, a partir de toda uma mobilização social, movimentos sociais, de intelectuais e de professores, na busca de tentar mudar um pouco a perspectiva curricular brasileira, principalmente no ensino de história, muito baseada numa matriz eurocêntrica, para se pensar um currículo em favor de um currículo que valorizasse mais a diversidade étnica e cultural do Brasil. Então, temos, por exemplo, em 2003, a lei número 10.639, né, que vai incluir ali a obrigatoriedade do ensino da temática da história e da cultura afro-brasileira na educação básica, incluindo no ensino de história. E como já falado anteriormente, essas legislações às vezes são trabalhadas ou como fonte principal ou como fontes secundárias para relacionar com outras fontes. E tem também trabalhos acadêmicos, né, de pós-graduação específica só sobre essa legislação, essas legislações, né, que tratam sobre a história africana, afro-brasileira e indígena, sua obrigatoriedade na educação básica, né, sendo trabalhadas por pesquisadores. Né. Em 2008 também tivemos a Lei 11.645, né, que vai incluir ali a obrigatoriedade também no currículo, né, da rede de ensino, o ensino da história indígena, além da temática da história e cultura afro-brasileira. Então, essas legislações elas são muito importantes para quem quer pensar principalmente como a temática da história afro-brasileira ou africana é trabalhada no ensino de história, assim como a temática indígena. Eu, nas minhas pesquisas, utilizei e utilizo muito certamente a lei número 11.645, né, na minha pesquisa de dissertação de mestrado, principalmente. Né, foi uma legislação fundamental para pensar ali a representação dos povos indígenas e como eles foram tratados no ensino de história ao longo da história do Brasil, um período mais recente. Jornais também é uma outra documentação que é possível a gente obter algumas informações sobre o ensino escolar de história no Brasil, principalmente jornais publicados no século XIX. Né? Jornais podem trazer algumas informações, por exemplo, como a grade curricular, ou regulamentos e legislações educacionais de uma determinada época, e a presença de disciplinas escolares. Né? Era costume, assim, em alguns jornais do século XIX, vinha a publicação, né, sobre a instrução pública, sobre o que estava sendo trabalhado, o que era implementado na educação, aqui no nosso estado, por exemplo, né, Pará, no Brasil, né, eu consegui identificar essa documentação também. Uma educação também é possível a gente ter acesso sobre informações, né, ser uma fonte documental sobre a pesquisa e ensino de história, na disciplina de história na educação aqui na nossa região. Jornais antigos, principalmente, são disponíveis em setores de microfilmagem, né, em órgãos públicos ou dos próprios jornais, em arquivos públicos ou online também no site da Biblioteca Nacional Digital. Nós encontramos muitos jornais, por exemplo, publicados aqui no Pará, que trazem informações sobre educação, sobre ensino de história, no site da Biblioteca Nacional Digital.
Então, é uma das fontes ali que eu penso, que eu utilizo nas minhas pesquisas e que é possível ser utilizado para outras tantas pesquisas. E aí temos, então, os livros didáticos, né, como documentos históricos, né, uma das fontes principais ali para quem pesquisa ensino de história no Brasil ou aqui na região amazônica, né. Os livros didáticos já são pensados há muitos anos aí como uma fonte documental fundamental nas pesquisas e ensino de história no nosso país, né. Os livros didáticos, eles podem nos trazer informações sobre os seus autores e as suas influências intelectuais e culturais, né. É muito comum a gente identificar nos livros didáticos, por exemplo, com quem esses autores de uma obra didática de uma determinada época eles estão dialogando, né. Quem são suas referências para tratarem sobre determinado tema, por exemplo, né. O livro didático também nos informa sobre o currículo escolar de uma determinada época, né, no ensino de história, por exemplo. Também nos traz informações sobre as concepções e metodologias pedagógicas de um determinado período, como determinado tema também, ou fato, ou evento, ou personagem histórico é tratado, né, no ensino de história, assim como também, através da análise de livros didáticos, conseguimos ter acesso a identificar os valores de uma determinada época, de uma sociedade, num determinado contexto, né, que valores aquela época possui e é transmitido através do ensino de história. Livros didáticos de história são disponíveis em bibliotecas ou salas de leitura, né, de escolas públicas, em acervos de centros culturais. Em sebos também é possível você comprar livros didáticos usados. Online, conseguimos também ter acesso a livros didáticos em PDF, como, por exemplo, no site da Lemadda, né, que é da USP, tem vários livros didáticos de diferentes momentos ali da história do Brasil. E também online conseguimos comprar livros didáticos em sites como a Estante Virtual, a LX ou Mercado Livre. Então, é uma fonte que é possível nós termos acesso para realizarmos a nossa pesquisa em ensino de história. Aqui na região amazônica, por exemplo, quem pensa em fazer uma pós-graduação em pesquisa em ensino de história no programa de história da UFPA, de pós-graduação de história da UFPA. Há múltiplas possibilidades em pesquisar e analisar livros didáticos de história no Brasil, né. Podemos pensar ali o autor e o seu contexto histórico e cultural, as influências intelectuais, como eu já falei, anteriormente, né, influências historiográficas também presentes numa obra didática, né. Também o sistema mercadológico, né, o sistema de produção, venda, aquisição e consumo de livros didáticos numa determinada época, a presença ou ausência da história de uma determinada região, ou então de determinado tema, né. Costuma-se também analisar os livros didáticos, como já falado anteriormente, relacionados à legislação educacional, né, o LDB, a Lei 10.639, a Lei 11.645, e também costuma-se analisar livros didáticos relacionando ali com as determinações, com as avaliações dos guias do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. Nos livros didáticos de história é comum analisarmos o texto escrito, né, que está presente, o que foi escrito nos livros didáticos, né. Pesquisas, então, se voltam a isso, né, analisar, o trato nos livros didáticos sobre um determinado personagem, um evento, uma região, um tema, né. Também se analisa o texto escrito para tentar se identificar a representação sobre um determinado sujeito histórico, um grupo, um povo ou uma região das obras didáticas, assim como também é importante que se faça uma análise, é sempre importante que se faça uma análise muito crítica acerca dos conteúdos e temas abordados nos livros didáticos. Sempre amparado ali por aquele aporte teórico-metodológico que eu já abordei anteriormente, né? Utilizando ali o Roger Chartier, se utilizando o Bakhtin, o Laurence Bardan, né. Então, sempre importante analisar de forma crítica o texto escrito presente nos livros didáticos, independente da época que foi produzida, e se pensar e se basear, sempre tem um apoio teórico-metodológico, né, e para poder realizar essa pesquisa, essa análise. Recursos iconográficos, né, as imagens presentes nos livros didáticos também
é possível se realizar pesquisas históricas, né? Pensar no livro, a imagem, fotografias, quadros, gravuras, objetos materiais, entre tantos outros imagens presentes nos livros didáticos, como a presença de imagem de um determinado povo, de um personagem histórico, de um evento, de uma região, né? Acredito que é muito importante ali, quando se analisa imagens, os recursos iconográficos presentes nos livros didáticos, se utilizar também o conceito de representação do Roger Chartier, né? É importante também, né, se basear teoricamente, né, fazer algumas leituras, né. Eu costumo pensar ali, ou pelo menos dialogar, com alguns intelectuais, né. É importante ele fazer, por exemplo, a leitura do texto do trabalho da Ceci Bittencourt, Livros Didáticos entre Textos e Contextos, onde ela faz também uma análise, tem uma presença ali de uso de imagens, né, na análise de livros didáticos, principalmente sobre os povos indígenas, né. Tem alguns trabalhos acadêmicos, intelectuais, que podem nos ajudar também na análise de recursos iconográficos presentes nos livros didáticos do livro de história, né? Por exemplo, a obra do Peter Burke, né? Testemunho Ocular, uma obra muito importante para quem quer pensar a imagem como evidência histórica, por que não pensar a imagem presente no livro didático de história enquanto uma evidência histórica, né? Há também uma outra publicação interessante, que é a História e Imagem, do historiador Eduardo Paiva. O Paulo Knaus também tem trabalhos voltados para pensar a imagem, né, ali, no fazer histórico. E aqui cito também um livro que pode nos dar ali um aporte, uma base teórica para análise de fotografia, né, história, que é um livro de um fotógrafo, Boris Kosoy, Fotografia e História. Uma obra interessante também para quem quer pensar a fotografia presente nos livros didáticos de história. A publicação de livros didáticos no Brasil tem uma longa tradição, vem desde o século XIX, né? No século XIX, houve muita publicação de livros de história do Brasil e de história pátria, publicados, escritos principalmente por intelectuais reconhecidos no nosso país, intelectuais geralmente ligados ali aos institutos históricos e geográficos, não só o IHGB, mas os institutos históricos e geográficos estaduais também, né? E é possível também analisar essas obras didáticas de história pátria, história do Brasil, e se pensar a história regional da Amazônia, por exemplo, né? Uma possibilidade de pesquisa, um tema, um personagem histórico da região amazônica. Durante a Primeira República também, nós vamos ter muitos intelectuais, autores, intelectuais relacionados aos institutos históricos e geográficos, também professores de grandes instituições de ensino publicando livros didáticos de história. No período da Era Vargas também, a publicação de livros didáticos é muito intensa, né? Inclusive, é no período ali da década de 30 que é criada a Comissão Nacional do Livro Didático, então tem grandes autores que podemos pesquisar e analisar na pesquisa ensino de história. Também durante o regime militar, né? Tivemos obras didáticas publicadas, tivemos autores de livros didáticos de história perseguidos na época da ditadura militar, logo quando é instalado o regime, como, por exemplo, o Nelson Werneck Sodré, que era militar, historiador, e publicou obras didáticas, acabou sendo perseguido pelas suas publicações didáticas, mas há publicações, livros didáticos de história nesse período da ditadura militar, e devemos lembrar também que na época da ditadura militar foi instituída a disciplina escolar de estudos sociais, né, que substituiu, principalmente ali no primeiro grau, a disciplina de história e geografia. Então vão ser publicados livros, né, de estudos sociais voltados para o ensino de história do Brasil durante a época do regime militar, né. A disciplina história autônoma, ela era presente somente ali no segundo grau, na área de ciências humanas, né, porque houve aquela divisão por áreas na época do regime militar que se manteve até ali a década de 90, né, e houve a publicação também de obras didáticas de história para a disciplina de história. E após a redemocratização, temos também essa longa trajetória de tradição, de publicação de obras didáticas, né. Em 1985, tivemos a criação do PNLD, né, e a partir da década de 90, 1997,
Tanto é que, inclusive, os livros didáticos de história passaram a ser avaliados sistematicamente pelo PNLD. Então, temos uma longa tradição de publicação de livros didáticos de história no Brasil, que podem ser trabalhados e analisados para pesquisas e ensino escolar de história aqui na região amazônica. Só que também temos livros didáticos de história regional, né, nos diversos estados da região amazônica, né. Temos a presença de muitas publicações, no estado do Amazonas, de livros, didáticos, né, escolares, voltados para a história regional. Temos também no Acre, em Roraima, no Amapá, né. E conseguimos ter acesso a essas obras comprando em sites, por exemplo, certo? E aqui no estado do Pará, nós temos uma longa tradição já de publicação de livros didáticos de história regional, de história do Pará, né, desde o início do século XX, desde 1900, com a publicação das obras didáticas do Arthur Viana, por exemplo. E ao longo do século XX e agora no período do século XXI também temos publicações de diversas obras de livros didáticos de história regional, né? E não somente de história do Pará, como tivemos também publicação de livros da disciplina de estudos regionais, que é de estudos amazônicos. Então, essa é uma documentação presente aqui na nossa região, que podemos trabalhar na pesquisa e ensino de história, que eu considero muito importante, né? Então, há várias possibilidades aí de livros didáticos para podermos explorar, tanto os nacionais como as obras didáticas regionais. Então, ah, fazendo as considerações finais, né, eu penso aqui que o PPIs, né, da UFPA, o nosso programa de pós-graduação em História, assim como em outros programas, tem desenvolvido, né, pesquisa e ensino escolar de História na nossa região. Nós temos múltiplas possibilidades também para serem exploradas na pesquisa sobre história ensinada, né, aqui na nossa região. Há uma grande variedade de fontes documentais, citei somente algumas, né, vai isso muito das pesquisas, né, de cada historiador, de pensar outras fontes também. Há grupos de pesquisas e também muitos eventos nacionais e regionais que se dedicam ali às pesquisas em ensino de história, e há espaço, né, para pesquisar essa área de história ensinada na pós-graduação acadêmica em História e Educação, assim como também nos cursos de pós-graduação de mestrado, mestrado profissional em História. Então, nós temos múltiplas possibilidades de fazer essa pesquisa aqui na região amazônica e ensino de História, né. Há documentação, há espaço na academia, nos cursos de pós-graduação. Então, era isso, o trabalho apresentado, nesse evento, né, de 10 anos do doutorado do PPI. Aqui são algumas referências bibliográficas de algumas obras que eu citei ao longo dessa apresentação. Espero que todos estejam e fiquem com saúde e, então, que continuamos com as nossas pesquisas de ensino de história escolar aqui na região amazônica. É isso.